E vamos comentar nossas questões propostas do nosso capítulo 14, tá? E essa primeira questão diz o seguinte, ó. Tu tem uma equação e aí perceba o seguinte, ó. O bicarbonato, ele é uma espécie que tem hidrogênio. Aí ele se transforma no carbonato, que é uma espécie que não tem hidrogênio, né? Então isso caracteriza a doação do H+. Então, se ele está doando H+, ele não vai ser base. Aí um detalhe que torna essa primeira questão uma questão com 2 itens corretos. Galera, conhecimento básico de acidez e basicidade me diz que o conceito de Lewis ele é um conceito mais amplo do que Bronsted. Então, se você é um ácido de Bronsted, obrigatoriamente você é um ácido de Lewis. Então, essa questão ela teria 2 itens corretos, a letra D e a letra E. Agora, quando eu visualizo esse cenário, né, de equilíbrio, né, onde eu tenho 2 reagentes e 2 produtos, isso me induz a trabalhar mais com o conceito de Bronsted, né? Mas a letra E não estaria errada, tá? Então, pela química, a letra D e a letra E, elas estão corretas, tá? Porém, se eu tivesse que escolher isso aí em uma prova, então eu marcaria a letra D pela logística da equação que é representada, né? Na questão 2, ele quer saber aí o que é que vai caracterizar, como é que se comporta o sulfeto, né? Perceba que o sulfeto, ele não tinha hidrogênio em sua composição e agora tem. Então, ele está recebendo o H+, e aí por receber o H+, ele se comporta como base, né? E aí perceba que no produto eu não tenho OH-, então não pode ser uma base pela teoria de Arrhenius. E esse lance de doar e receber H+, isso é o conceito de Bronsted. Na questão 3, bem suave, perceba o seguinte. Você não tem aqui H3 ou mais, ou H-, nem H+ está sendo transferido. Então, de cara, essa questão 3, você vai trabalhar com o conceito de Lewis, né? Então, perceba que o enxofre usa desse par de elétrons dele, ó, para atacar o outro enxofre, né? Então, ele pergunta assim, ó, em que conceito de equação é uma reação de ácido-base? De Lewis. E o motivo é o seguinte, você não tem H3 ou mais ou H- no produto, você não tem transferência de H+, mas você está tendo uma espécie que usa de um par de elétrons para atacar uma outra. Isso é o conceito de Lewis, né? Aí ele pergunta assim, ó, que espécie atua como um ácido, né? E o porquê? O ácido é quem é atacado por um par de elétrons de uma outra, né? Então o enxofre sozinho aqui, ó, ele vai atuar como ácido, porque ele está sendo atacado pelo par de elétrons do SO3 2-, né? A questão 4, ele pergunta aí sobre essa reação que está sendo descrita, né? E aí perceba o seguinte, o nitrogênio, ele pertence à família 15 da tabela periódica, tem 5 elétrons na última camada, compartilhou os 3 com os hidrogênios, o nitrogênio tem um par de elétrons não ligante, e ele usa desse par para atacar o íon cúprico, né? E aí, Thiago, quem usa de um par para atacar é base, a vítima é o ácido, pelo conceito de Lewis, né? Então, Thiago, quando se trata de acidez e basicidade, tu nunca tem oxidação ou redução. Nenhum conceito de acidez e basicidade ele é redox, né? Então o que você tem aí é uma neutralização pela teoria de Lewis, né? Como não tem H3 ou mais e nem OH- no produto, então não posso falar de acidez e basicidade por Arrhenius, né?
A questão 5, ele quer que você caracterize aí o AlCl3. Galera, bem simples, ó. Vem cá. O alumínio, ele é metal, ele é uma espécie positiva. E toda espécie positiva é atacada por uma espécie negativa, né? Aqui o Cl-, aqui o nitrogênio, que tem um par de elétrons não ligante, né? Aqui você vai ter o oxigênio realizando esse ataque, tá? Ou então o cloro realizando esse ataque, são espécies negativas, né? No caso aqui o cloro está atacando o alumínio, que é positivo. Então é o seguinte, ó, em todas as situações, como o alumínio ele é uma espécie positiva, então ele vai ser atacado por espécies que são negativas, né? Então você tem ácido, né? Ele se comporta como um ácido nos três conceitos, né? Então gabarito, letra D de dado. A nossa questão 6, ele quer que você diga o que está ocorrendo aí, né? Qual é o papel do ferro 2+. Moçada, mais uma vez, nenhuma reação de acidez basicidade, ela é redox, tá? E o ferro, por ser uma espécie positiva, ele vai ser atacado por elétrons. Então ele atua como um ácido pelo conceito de Lewis, né? A questão 7, ele quer que você diga aí sobre a reação do NH4Cl e do KNH2. Então bora montar aqui comigo, jovem, vem cá. O NH4Cl, ele é o NH4+ e o Cl-. O KNH2 é o K+, e o NH2-, né? Tiago, o que vai estar ocorrendo aqui, certo? Vem cá. O Cl-, ele vem de um ácido forte, que é o HCl. Então, ele é um conjugado fraco. O K+ vem de uma base forte, ou seja, ele é um ácido conjugado fraco. E quem é fraco não faz nada, né? Então, o K+ e o Cl- aí não vão fazer nada. Porém, os outros, eles vão. E aí, o íon amônio, ele tem excesso de hidrogênios, tem carga positiva, então ele vai doar o H+ para o NH2-. Né? Aí o resultado disso vai ser 2 vezes a amônia, mais o K+ e o Cl-. Né? E aí, a afirmativa 1 diz assim, ó, o cloreto de amônio atua como ácido, enquanto que o KNH2 atua como base. Perfeito. Um doou o H+, e o outro recebeu o H+. Né? A2 é o inverso da 1, então tá falsa. A3 ele diz que a reação do íon amônio com o NH2- é uma reação de neutralização. Perfeito, pelo conceito de Bronsted, isso é, né? E também pelo conceito de Lewis. E a reação do K+ e Cl- é uma neutralização, não é? Porque eles são íons espectadores, né? Então eles não fazem parte desse mecanismo, tá? Então 1 e 3, gabarito, letra A de avião. Questão de número 8. E essa questão 8, ele pede aí o que é incorreto, né? A letra A diz assim, ó. Na equação 3, o Cl- age como um ácido de Lewis. E na 3 isso não procede. Porque o alumínio, ele é uma espécie positiva. Então o Cl- é quem ataca ele. E quem ataca se comporta como base de Lewis. Então a letra A é a incorreta, né? A letra B diz que a equação 1 é uma reação de ácido-base, segundo Arrhenius, perfeito, porque o ácido sulfúrico ele é um ácido de Arrhenius, o NaOH é uma base de Arrhenius, e você está diante aí de uma reação de neutralização envolvendo o conceito de Arrhenius. A C me diz que 1, 2 e 4 são ácido e base de Bronsted, né? Perfeito, porque na 1, na 2 e na 4
você tem aí a transferência de H+, né? Então, caracteriza o conceito de Bronsted. Na letra D, diz que na equação 2, a água age como um ácido de Bronsted. Perfeito, porque a água se transformou em OH-, né? E na letra E, todas apresentam a teoria de Lewis. Perfeito, porque é a teoria mais completa e a mais ampla, né? A questão 9, ele quer saber qual é a natureza da cloroquina, né? E aí perceba que a cloroquina você tem espécies nitrogenadas, né? O nitrogênio, cada um deles faz 3 ligações, então cada um deles tem um par de elétrons não ligantes. Então eles apresentam um par de elétrons não ligantes. Além disso, o nitrogênio tem uma carga de -3, né? Então se tu soma uma carga negativa elevada com um par de elétrons não ligantes, ele vai ser uma excelente base pelo conceito de Lewis, né? Então a letra A diz assim, ó, a cloroquina é uma base de Lewis porque cada átomo de nitrogênio pode receber elétrons. Não, ele vai doar elétrons, né? A letra B me fala que é um ácido, a letra C também. A letra D me fala que é um ácido, a letra E me fala que a cloroquina é uma base de Lewis porque possui átomos de nitrogênio que podem doar elétrons para ácidos. Perfeito? A questão 10, ele me diz assim, ó, entre as opções a seguir, a única que corresponde a ácido de Lewis, base de Bronsted e ácido de Bronsted, né? Lembrar que para ser ácido de Bronsted, tu tem que liberar H+, né? Aí ele quer uma base de Lewis depois, né? Perfeito. Então é o seguinte, ó, de cara, uma base de Lewis, ela não pode ser uma espécie positiva, né? Então a letra B tu descarta, a letra E tu vai descartar. A letra C, no final aqui, ó, tu tem o ácido acético. Não rola. E o boro, ele tem um orbital vazio. O boro é estável com 6 e o correto seria 8. Então o boro tem orbital vazio. Então o boro não tem um par de elétrons não ligantes, né? E aí sobrou a letra D, né? Então vamos conferir. O BF3, ele é um ácido de Lewis? É porque o boro tem um orbital vazio, né? O carbonato pode ser uma base de Bronsted? Pode, porque como ele é uma espécie negativa, ele pode receber o H+, né? O ácido acético tem hidrogênio, né? Na forma de H+, então ele pode ser um ácido de Bronsted. E o sulfato aqui, uma abundância em carga negativa, uma abundância de oxigênios, então ele pode atuar como uma base pelo conceito de Lewis. A questão 11, ele quer que você diga a afirmativa errada, né? E a letra A diz assim, ó. Para o sistema em equilíbrio, o íon amônio, ele é um ácido conjugado e o Cl- é uma base conjugada. Perfeito, né? Se você perceber, o HCl fez a doação do H+, então o Cl- ele é uma base conjugada. O NH3 recebeu H+, ele é uma base. Então o íon amônio, ele é um ácido conjugado. A letra A, tudo corretinho. B. Em solução aquosa diluída, um ácido forte terá uma constante de ionização pequena, ao passo que um ácido fraco terá uma constante de ionização elevada. Então lembrar o seguinte, ó, quando você pega aí, no caso de um ácido forte, ele tem uma constante de acidez elevada, né? Então essa letra B, não. Letra C. De acordo com Lewis, toda substância que tenha um ou mais pares de elétrons não compartilhados é uma base, né? Então ele pode estar utilizando esse par para atacar e nesse conceito ele vai ser uma base, né? D. De acordo com Arrhenius, toda substância que dissocia liberando cátio e hidrogênio é um ácido perfeito. E a letra E. De acordo com o Bronsted e Loren, um ácido é toda espécie capaz de doar o próton H+, e base é toda espécie capaz de receber o próton H+. Então a errada é a letra B, porque ácido forte tem uma elevada constante de acidez, né? E todo
Ácido fraco tem uma baixa constante de acidez. A questão 12, ele pede que você marque o incorreto, né? E a letra A diz assim, ó, o iobicarbonato atua tanto como base no processo 2, quanto no processo 3. E é isso aí, já é o incorreto, né? Porque assim, ó, na 2, tudo bem, ele está recebendo o H+, do íon hidrônio, ele é base. Só que na terceira, o bicarbonato está doando o H+, né? Então ele atua como ácido, né? Então a letra A já é o nosso item incorreto, né? B. A adição de amônia à mistura gasosa desloca o equilíbrio do processo 1 no sentido de produção do ácido carbônico, né? Então se você adicionar amônia ao processo 1, ele fala que você vai deslocar o equilíbrio para a formação do ácido carbônico. Perfeito, porque assim, ó, a amônia é base. Base consome ácido. E ao consumir uma substância, eu vou deslocar o equilíbrio para tentar repor parte do que eu perdi. Então, realmente, eu vou deslocar no sentido de produzir o ácido carbônico porque ele foi consumido, né? C. O íon hidrônio atua como ácido de Bronsted, tanto no processo 2 como no processo 3. Perfeito, porque ele vai estar doando o H+, né? D. O íon carbonato atua como base de Lewis, né? Perfeito. Ó. O íon carbonato, ele atua como base de Bronsted, porque está recebendo H+, e toda base de Bronsted é uma base de Lewis. E a letra E. A água atua como base de Bronsted, tanto no processo 2 como no processo 3. Perfeito, porque a água está se transformando no H3 ou mais, né? Então, se eu me transformo no H3 ou mais, eu estou recebendo H+, então eu me comporto como uma base. A questão 13 me diz assim, ó, diversos compostos isômeros apresentam carbono, hidrogênio e oxigênio combinados na proporção em massa 6, 1, 8, respectivamente, né? Sabe-se também que a massa molar dos isômeros é igual a 60, né? Observando os princípios gerais de ligação química, construa a estrutura de uma molécula de cadeia carbônica aberta e saturada contendo um hidrogênio ionizável e um heteroátomo. Olha que interessante, ó. A massa do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do osímetro é 16, né? Então vem cá, para que eu tenha um carbono, eu tenho que ter no mínimo 12. Aí se eu multipliquei por 2, né? 6 eu multipliquei por 2, né? Aqui vai ser 2 e aqui vai ser 16. Então, se eu multiplicar todo mundo por 2, eu teria um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio, né? Tiago, vem cá. A nossa massa aqui seria quanto? 16 daria 30. Para dar 60, eu vou ter que multiplicar por 2. C2H4O2. Como a cadeia é saturada, então isso aqui vai ser um ácido carboxílico. Lembrar que para ser insaturada, a ligação pítica está entre carbonos, né? Então esse seria o nosso ácido, né? E se eu quiser heteroátomo, eu vou ter um éster, né? Se eu quiser heteroátomo, que é isômero de um ácido, né? Então aqui você teria um éster que seria o nosso heteroátomo, né? Essa questão 1 da seção Enem é uma questão que eu não concordo com o gabarito do Bernoulli, tá? Ele cita aí que a letra B de bola, mas vamos conferir os itens, ó. Letra A. A cocaína não apresenta caráter básico. Isso é falso, porque a cocaína tem a função orgânica amina, né? E ela sendo amina, ela vai ter um caráter básico, né? Aí ele se contradiz, ó, por não apresentar grupos aceptores. Não.
Base não é um grupo aceptor de elétrons, é doador de elétrons. A letra B. Álcool apresenta caráter ácido. Galera, em água isso não ocorre. Exatamente porque o carbono que está ligado ao oxigênio não faz pi. Então não concordo com isso, tá? E a química também não. C. A adrenalina apresenta caráter básico devido à presença de 3 grupos hidroxilas. Na verdade, esses 2 grupos hidroxilas caracterizam o fenol, que tem natureza ácida, né? B. O colesterol apresenta caráter neutro, pois não apresenta grupos doadores de prótons e nem pares de elétrons, né? Galera, vem cá. O oxigênio, ele apresenta pares de elétrons, tá? Mas entenda o seguinte. Essa função orgânica é um álcool. E álcool não tem caráter ácido e nem caráter básico. O colesterol tem pouquíssima afinidade com a água. Então ele não vai ter essa natureza ácida e nem básica. Ele vai ter um caráter neutro. E esse par de elétrons do oxigênio não vai atacar, por exemplo, a água. Porque esse O tem uma carga de -2. O da água também é -2. É o mesmo elemento, o oxigênio. Então, isso não vai resultar em absolutamente nada. Então, nosso gabarito é a letra D de dado, né? E letra E, todas as substâncias apresentadas em meio aquoso aceitam pronto H+, falso, né? A adrenalina tem região fenólica, que é ácida, tá? Então, descarta isso aí. Show? Então, nosso gabarito aí mais coerente é a letra D de dado.